Uma questão que pode cair no seu concurso. Qual é a metade de 1,4 horas? Para calcular isso aqui, gente, tem várias maneiras de se fazer. Eu vou pegar o 1,4, que é um número decimal, eu consigo trabalhar com ele, e vou dividir por 2. Se eu dividir 1,4 horas por 2, eu vou encontrar 0,7 horas. Aqui cabe uma informação importante. Quanto é 0,7 horas? Muita gente vai querer marcar a letra C, que é 70 minutos. Mas não faz sentido, porque se eu tenho menos de 1 hora, 70 minutos é mais de 1 hora, né? Aqui a gente sabe o seguinte, cada décimo de hora, né? Ou seja, 0,1 hora, vale 6 minutos. Então é só pegar o 7 que está aqui, né? Multiplicar por 6. Então eu vou ter exatamente 42 minutos, que é a minha resposta. A alternativa letra B. Olha que legal essa questão. Quanto é 20% de 2 dias? Uma questão que pode cair no seu concurso e muita gente sofre para resolver. Eu vou calcular junto com vocês. Primeiramente, vou transformar 2 dias em 48 horas. Por quê? É 2 vezes o 24 horas de um dia, né? Então, eu vou calcular 20% de 48 horas. Beleza. Para fazer isso, eu vou multiplicar 20 por 100 vezes 48. Se eu multiplicar 20 por 48, antes eu posso simplificar esse zero. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 48. 2 vezes 48 é 96. Divide por 10, dá 9,6 horas. Para calcular isso aqui, gente, novamente, multiplica por 6 os decimais. Então, vai ficar 9 horas e 36 minutos. A alternativa correta, letra B. Interessante, né? Uma questão muito legal. E será que é difícil? Será que é fácil? Vamos calcular, né? Faltou uma interrogação aqui. Quanto é 90% de 40%? É só calcular fazendo isso aqui, gente. Vou pegar a definição do 90%, que é 90 sobre 100. O D é multiplicação e o 40 sobre 100, porque também é porcentagem. Se eu fizer essa multiplicação, eu encontro o resultado. E aqui, gente, podemos fazer algumas simplificações. Olha junto comigo. Esse zero pode cortar com esse. E esse zero pode cortar com esse. Você lembra das simplificações de fração? Divide por 10 em cima e embaixo. Vou multiplicar 9 vezes 4, 36. E embaixo eu vou multiplicar 10 vezes 10. 36 sobre 100. O que a gente sabe de um número dividido por 100? É uma porcentagem, né? 36%, que é a nossa resposta. A alternativa, letra D. Se liga nessa questão aqui, pessoal. Se 3 relógios custam R$ 900, quanto vai custar, então, 5 desses mesmos relógios? Vamos fazer uma regra de 3 para poder calcular esse valor. Gente, temos aqui 3 relógios, custam R$ 900. Então, 5 relógios vão custar exatamente X. E aí, para encontrar esse valor, multiplica cruzado, porque as grandezas são proporcionais. 3 vezes X são diretamente proporcionais, né? 5 vezes 900 vai ficar 4.500. Excelente. Para descobrir o valor de X, é só dividir por 3. 4.500 dividido por 3 só pode ser R$ 1.500, que é exatamente o valor dos 5 relógios. A alternativa correta, letra D. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal e olha que interessante a questão que eu trago para vocês, pessoal. Qual a metade de 6 mais 10? Essa é uma questão que o próprio nome aqui já nos diz, né? É uma interpretação. Por quê? Tem duas maneiras de resolver essa questão, só que vai depender de um elemento muito importante da matemática que não aparece aqui. E que se ele aparecesse, daria uma diferença e muita gente erra por causa disso. Me diga nos comentários se você sabe a resposta correta para essa questão. E vamos agora para a resolução. Lembrando que se você for novo aqui no canal, deixa aquele like e se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês, tá bom? Não perca nenhum vídeo porque você vai crescer muito na matemática seguindo aqui o meu canal. Muito bem, gente. Aqui temos uma linguagem matemática escrita por meio da língua portuguesa, obviamente, né? Está escrito aqui, né? Qual é a metade de 6 mais 10? A primeira coisa que a gente tem que saber é que metade é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Primeira coisa importante.
dividir por 2. Então, se você quiser pegar a metade de qualquer coisa, você divide ela por 2. E aí, a pergunta é, o que eu vou dividir por 2? 6 mais 10. E olha que interessante. Perceba que na hora da leitura, eu não faço uma pausa. Eu vou fazer com a pausa para você ver a diferença. Olha lá. Qual é a metade de 6 mais 10? A metade de 6 mais 10 indica que é esse resultado aqui, né, que deve ser resolvido primeiro para depois ser tirado a metade. Diferente de se tivesse a vírgula, né? Qual é a metade de 6, vírgula, dá uma pausa, mais 10. Aí, nesse caso, eu teria que parar no 6, tirar a metade, depois adicionar 10. Bem interessante, né? Então, nesse caso aqui, como não tem vírgula, eu vou fazer 6 mais 10, primeiramente, e depois vou dividir por 2. E aqui fica fácil, né? 6 mais 10 é igual a 16, dividido por 2. E aí, 16 dividido por 2 é igual a 8, né? Fica facinho de resolver. A alternativa correta, então, para essa questão aqui, nesse caso, é a letra B. Eu vou escrever de novo da forma diferente que eu falei para vocês, né? É só escrever qual a metade de 6, vírgula, mais 10. Olha a diferença que dá, gente. Mais 10. A leitura fica o seguinte. Qual é a metade de 6? Pausou. Perceba que tem uma pausinha, né? Mais 10. Essa pausa faz com que a gente matematicamente faça a divisão apenas do 6. Então, eu vou pegar a metade de 6 e aí depois eu vou adicionar 10. Aí, nesse caso, fica 3 mais 10, que é igual a 13. Me diga aí nos comentários se você entendeu essa explicação, né, que eu fiz aqui para vocês da vírgula. Ela faz muita diferença nessas questões e muita gente acaba errando por causa disso. Esse foi só o primeiro vídeo, esse foi só a primeira questão desse vídeo, então espero que você goste das outras também. Vamos para as próximas questões. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Temos aqui uma expressão numérica para poder resolver e eu convido você a vir junto comigo resolver essa questão. Se você já souber resolver essas operações que estão aqui, devemos encontrar apenas um número que representa a simplificação dessa expressão numérica. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é o seu palpite, opção letra A, B, C ou letra D, e claro, venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem aqui do meu trabalho. Se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui todos os dias e deixa aquele like para fortalecer aqui o professor. Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos para a questão. Para resolver essa questão, gente, a gente tem várias formas de pensar aqui, né? Mas nem todas estão corretas. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer se a gente fizer alguma coisa errada. Por exemplo, vou fazer aqui de vermelho, de rosa, as opções erradas, né? O que a gente pode escolher para fazer errado aqui e encontrarmos a resposta errada. Se a gente fizer esse 5 dividido por 5 e esse aqui simultaneamente, a gente vai encontrar 1 dividido por 1, certo? Parece estar certo, mas, gente, isso aqui está muito errado, tá? 1 dividido por 1 seria 1 e encontraríamos a resposta letra A. Mas isso aqui, gente, está totalmente errado. Fazer as operações em ordem aleatória, isso não é possível, não pode ser feito, tá bom? Aqui a gente não tem várias operações, temos apenas uma. E quando isso acontece, a gente deve resolver da esquerda para a direita. E agora, então, vamos de verde resolver essas operações na ordem correta, que é na ordem da leitura. A gente começa da esquerda para a direita, resolvendo cada uma delas até chegar no final, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dá para aproveitar essa chave que eu fiz aqui, é esse 5 dividido por 5. Vamos resolver só ela por enquanto e manter todo o resto. 5 dividido por 5 é igual a 1, certo? E todo o restante eu vou manter. 5 dividido por 5. Aqui fica 5 e aqui também. Então, resolvemos essa aqui, dividido por 5 aqui, dividido por 5 aqui. Certo? De novo, a gente tem que fazer da esquerda para a direita. Aqui, uma estratégia interessante que pode acontecer e a gente vai utilizar para ficar mais fácil, é utilizar a forma fracionária para poder encontrar esse resultado. 1 dividido por 5 a gente poderia representar, por exemplo, por 0,2
e depois dividir o 0,2 por 5. Só que não temos nenhuma opção com valores decimais. Então, o que a gente vai fazer? Esse 1 dividido por 5, eu vou transformar ele em fração, tendo em vista que a gente tem algumas frações aqui nas nossas opções de resposta, né? Então, vai ficar 1/5 dividido por 5. O que eu fiz? Eu peguei esse 1 dividido por 5, montei uma fração dele e mantive a outra operação da mesma forma, certo? 1 dividido por 5 e 1/5, ambos resultam em 0,2, então resultam no mesmo valor. Então não tem problema utilizar essa notação. E agora a gente vai usar a definição de divisão de frações. Qual que é a divisão de frações? A gente vai conservar a primeira fração, que no caso aqui é o 1/5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. E para encontrar o inverso do 5, a gente tem que lembrar que o denominador é igual a 1, e para inverter é só trocar esse com esse. Numerador com denominador, resultando então em 1/5 também. Olha lá, o inverso de 5 é 1/5. E agora a gente tem 1/5 vezes 1/5. Se a gente fizer essa operação, a gente vai encontrar a nossa resposta, obviamente. A multiplicação de frações, eu vou pegar os numeradores e vou multiplicar, vou pegar os denominadores e vou multiplicar e colocar esse valor nas respostas. 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem, essa daqui, gente, é a nossa resposta. Aparentemente, a gente já pode eliminar essa aqui e podemos eliminar a última também. E aí sobrou duas operações aqui, né, na letra B e na letra C, para a gente poder descobrir qual delas que vale 1 sobre 25. É o 5 elevado ao quadrado ou é o 5 elevado a menos 2? Se você já souber, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite. Para a gente lembrar, vamos fazer o seguinte. A potenciação ela tem uma definição bem legal, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, não é difícil, e ela é feita a partir de uma multiplicação de números repetidos. Esse número que se repete na multiplicação, ele vai compor aqui a minha base, que é esse número que fica embaixo, escrito um pouquinho maior. O número que está em cima é chamado de expoente e ele vai ser exatamente a quantidade de vezes em que esse número se repetiu na multiplicação. No nosso caso, é 2. Em outras palavras, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, a gente lembra da tabuada, é igual a 25. Poxa vida, não é a nossa resposta, mas chegou bem perto. Percebam que o 25 é o inverso multiplicativo do 1 sobre 25. Então, agora a gente só deve saber se esse 5 elevado a menos 2 é, de fato, esse 1 sobre 25. E vocês verão que é. Por quê? A definição do expoente negativo, ele funciona da seguinte maneira. O expoente negativo faz com que eu inverta a minha base. Ou seja, o 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu inverter a minha base, a gente já falou que a inversão do 5 é o 1/5, né? E aí troco o sinal do expoente, lembrando que o expoente tem que elevar toda a base, por isso que eu coloquei um parênteses aqui. Troco o sinal do menos 2 e vira 2. Olha que legal. 1/5 elevado ao quadrado. 1/5 ao quadrado é igual a 1/5 vezes 1/5. E agora é só multiplicar. De novo, né? A gente já tem aqui, 1/5 vezes 1/5. Lembrando que eu vou multiplicar o denominador e multiplicar o numerador. Então, vai ficar 1 sobre 25, que é exatamente o valor que a gente gostaria de encontrar. Portanto, resposta do nosso exercício, opção letra C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da explicação e desse tipo de questão. Eu vou trazer muito mais para vocês, é um vídeo por dia. Eu espero que vocês gostem e me acompanhem por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática. Qual é o valor da expressão? Temos aqui, gente, 6 ao quadrado vezes 2 menos 9 menos 1, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução completa, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se você for novo, se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e confira no link da descrição, temos uma apostila aí de matemática
Para você que vai fazer o Enem ou conhece alguém que vai fazer, dê uma olhadinha lá para você baixar essa apostila. Agora vamos resolver juntos essa questão. Temos que perceber, pessoal, que temos vários elementos aqui, né? E cada um deles tem a sua prioridade dentro dessa expressão numérica. E a primeira coisa que a gente deve notar é que aqui a gente tem parênteses. Os parênteses são as primeiras coisas que a gente resolve dentro de uma expressão numérica quando não tiver colchetes e tudo mais, né? A gente faz primeiro os parênteses. A gente vai começar aqui fazendo, então, esse 9 menos 1, que são todas as operações, no caso, é a operação que está dentro dos parênteses. E perceba uma coisa também, a gente vai ter que manter aqui a operação que está sendo feita fora do parênteses, para a gente poder aplicar ela depois nesse valor que vai dar o resultado dessa operação, beleza? Todo o restante, por enquanto, eu vou manter, tá? Vai ficar aqui 6 ao quadrado vezes 2 menos. Agora a gente já resolve. 9 menos 1 não tem segredo, né? É igual a 8. E o 8, como eu disse, acabei de falar para vocês, né? Tem que manter o quadrado aqui. Muito bem, então temos essa expressão aqui agora, nesse momento. Dentre essas operações, percebam que não temos mais parênteses, a gente tem que resolver primeiro as potências, tá? E quais são as potências? Estamos aqui o 6 ao quadrado e o 8 ao quadrado. Para a gente relembrar como que funciona uma potência, eu vou resolver aqui com vocês cada uma delas, tá? 6 ao quadrado e o 8 ao quadrado. A definição de potenciação funciona da seguinte forma. O número que está embaixo, ele é chamado de base e ele vai se repetir em uma multiplicação por ele mesmo, né, a quantidade de vezes que está no expoente. Em outras palavras, 6 ao quadrado é igual a 6 multiplicado por 6. O 6, que é a base, se repetiu duas vezes dentro da operação. Então, isso aqui é igual a 36. Só fazer a continha, né? 6 vezes 6, 36. A mesma coisa acontece quando eu mudo a base. Só que agora, em vez de multiplicar 6, eu vou multiplicar 8, que é a minha base. 8 vezes 8. E se a gente lembrar novamente da tabuada, isso aqui é igual a 64. Então, já conseguimos resolver as duas potências. Eu vou substituir no lugar delas esses valores, tá? No lugar do 6 ao quadrado, eu vou pôr 36 vezes 2, e todo o restante eu vou manter, tá? Menos 8 ao quadrado, que é igual a 64. Então, vou colocar aqui também. Excelente. Agora, chegamos em um ponto que muita gente se confunde, tá? Não se precipite aqui para a gente não errar. Entre multiplicação e subtração, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é esse 36 vezes 2. E 36 vezes 2 é 36 mais 36, né? Que é igual a 72. 72 menos 64. Muito bem. 72 menos 64 é só fazer a continha. Isso aqui vai ser igual a 8. Olha que legal. 8 é o resultado da nossa expressão numérica. Então, eu já posso até grifar de vermelho aqui pra gente. É o valor que a gente gostaria de encontrar. 8 é o valor dessa expressão. E aí, eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui que representa esse 8, para a gente marcar uma opção de resposta aqui, né? 5 ao quadrado, 5 fatorial, tetração de base 2 e expoente 3, ou potenciação de base 2 e expoente 3. Eu pergunto para você se você sabe, deixe para mim então nos comentários qual dessas opções, qual dessas alternativas representa para a gente esse número 8. Eu vou resolver todas com vocês, começando da letra A, que é essa primeira aqui, ó. 5 ao quadrado. A gente acabou de aprender, ou revisar, né, no caso, a expressão que tem uma potenciação. Então, a gente vai aplicar novamente aqui, só que nesse caso, a gente tem a base igual a 5, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui de cima. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por ele mesmo, 5 vezes 5. Se eu fizer 5 vezes 5, tabuada novamente, fervendo aqui nessa questão, 25. Excelente, gente. Descobrimos o valor do 5 ao quadrado, mas também descobrimos que ela não é uma resposta boa, porque ela não é 8, então a gente já elimina a letra A, beleza? 5 fatorial, já agora muda um pouquinho o esquema, né? Sai um pouquinho daquilo que a gente está acostumado desde o início. O fatorial é uma operação diferente dessas outras que apareceram aqui. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou multiplicar o valor aqui, né, no caso o 5, por todos os números naturais que são menores ou iguais a 5.
Então, em outras palavras, eu vou pegar o 5, vou multiplicar pelo 4, depois vou multiplicar por 3, por 2 depois e por 1. Percebo que eu só fui subtraindo 1 e multiplicando. Essa aqui é a definição do fatorial. E sempre, gente, para no número 1, tá? Não faz sentido chegar no zero, senão vai ficar tudo zero, e aí não dá nada, né? Então, para sempre no número 1. Se a gente fizer essas continhas, olha lá, de cabeça. 5 vezes 4, tabuada, né? 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2, 120. Então, foi facinho fazer de cabeça aqui, né? 120 vezes 1 é a mais fácil ainda, né? Então, o resultado de 5 fatorial é igual a 120. Interessante, legal, mas não é a opção que a gente queria, né? Não é 8, passou longe, na verdade, né? 120 é muito maior do que 8. Muito bem. Agora a coisa vai ficar interessante, tá? Essa operação aqui, que se confunde muito com essa daqui, inclusive eles têm mesma base, mesmo expoente, só que a opção letra C não é uma potenciação, ela é uma tetração. A tetração de base 2 e expoente 3, ao invés de fazer a multiplicação repetida, como a gente acabou de aprender aqui, a gente vai elevar esse número a ele mesmo, a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu vou criar uma torre de potências com esse número 2 de um nível 3, ou seja, eu vou ter 3 andares na minha torre, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ter 3 valores números 2 representados nessa potenciação. Mais fácil escrever. Agora eu vou escrever para vocês. Ó. O 2, então, ele vai ficar na base, vai ficar também no primeiro expoente e vai ficar também no segundo expoente. Em outras palavras, eu tenho uma potência de potência com o número 2. E olha para você ver, o número 3 ele representa exatamente isso aqui. Ó. 1, 2, 3. São 3 valores 2. E o 2, é claro, é a base, aquilo que se repete, certo? Aqui é potência de potência, a gente resolve primeiro isso aqui, né? 2 ao quadrado. Que é 4. Então, vai ficar 2 elevado à quarta potência. Aí você deve pensar, opa, 2 vezes 4 é 8. Mas você deve tomar cuidado. 2 elevado à quarta potência não é 2 vezes 4. É igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Assim como a gente aprendeu aqui em cima. São 4 fatores 2. Então, eu pego o 2 e multiplico por ele mesmo 4 vezes. Isso aqui, gente, é igual a 16. É o dobro da nossa resposta, mas não é aquilo que a gente queria. Mas é uma coisa interessante, né? Você já conhecia a operação de tetração? Deixe para mim nos comentários para eu saber. E por último, potenciação 2 elevado ao cubo. É diferente de todas as outras que a gente viu, então vamos resolver essa daqui. 2 ao cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Percebo que, novamente, o 3 representa essa quantidade de repetições e o 2 é o número que se repete. Se eu fizer as continhas, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, chegamos aqui no lugar aonde a gente desejava, né? Opção correta de resposta, letra D. Se você acertou, deixe para mim nos comentários. Lembrando a você que se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer e confira também a apostila que está no link da descrição para você, que caso interesse, né, adquirir essa apostila para revisar tudo que você precisa para o Enem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.